e eu estou aqui hoje na Jornada Florescer da Geração Esther para compartilhar com você uma palavra na qual o Senhor colocou no meu coração. E eu quero falar com você hoje sobre uma mulher da Bíblia que às vezes é pouco mencionada e que muitas pessoas não a conhecem. Por que eu sei que muitas pessoas não a conhecem? Porque muitos lugares que eu chego, quando eu me apresento, quando eu falo o meu nome, muitas pessoas se assustam. Nunca sequer ouviram falar sobre Raabe. Raabe, uma mulher improvável. Se você não conhece a história de Raabe está lá em Josué. E de uma forma bem sucinta, o que eu posso dizer sobre Raabe para você? Primeiro, Josué é agora o responsável, após a morte de Moisés, para conduzir o povo até a terra prometida. E neste caminho ele precisa passar por Jericó. E antes dele mesmo ir até Jericó, ele envia para lá 2 espias. E esses 2 espias têm a função justamente de ver como que é o lugar, de espionar, ver como vai atacar, qual o melhor momento para tomar a cidade. E com isso, ao chegar na cidade, eles ficam na casa de Raabe. Raabe é uma prostituta naquele lugar. Ela morava justamente em cima das muralhas, né? No vão ali entre as 2 muralhas. E ali, quando eles chegam ali, Raabe os esconde em sua casa. O rei fica sabendo que os espias estão lá na casa de Raabe. E ele manda lá recado para ela, faz esses homens sair da cidade, porque esses homens vieram aqui para espiar. Só que Raabe, assim como todos nós, fez uma escolha. Todos nós temos escolhas a serem feitas em nossas vidas. Raabe fez uma escolha porque Raabe decidiu esconder esses homens em sua casa. Mas sabe por que ela fez isso? Lá em Josué, no capítulo 2, no versículo 9, diz: E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E então ela começa a falar com eles que conhece toda a história do povo de Israel desde a saída do Egito. Ou seja, todas essas informações dos grandes feitos do Senhor até aquele momento, Raabe conhecia todos. E sabe o que me deixa mais assim impactada nessa história? É que Raabe creu em tudo que ela ouviu. Ela não estava lá, ela não viu o que aconteceu, mas através do que ela ouviu, dos grandes feitos que o Senhor fez, Raabe creu em cada um deles. E por conta disso, ela escolheu ficar do lado do povo de Israel. E sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus tem falado muito no meu coração sobre ouvir a sua voz. No meu vídeo de apresentação aqui, eu falei sobre o texto de Apocalipse, que é o que mais fala ao meu coração, que é Apocalipse 3:20, sobre o eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir. Por que esse texto mexe comigo? Porque muitas vezes nós estamos distraídas em nossas atividades, distraídas nos nossos afazeres. Sabe quando você está lá fazendo uma faxina na sua casa? E você coloca aquele som bem alto, aquele louvorzão lá bem alto. Vem alguém, bate na sua porta e você não escuta. Você não escuta por quê? Porque você está distraído com o som que está ali dentro. E assim acontece conosco muitas vezes. Muitas vezes nós estamos distraídos com outras coisas, com outras atividades ou com outras vozes. Às vezes damos ouvido à voz que não é do Senhor, justamente porque estamos distraídos e não temos o discernimento para ouvir a voz que é de Deus. Raabe demonstrou aqui ter um discernimento espiritual, porque ela soube crer na voz certa. Raabe nos ensina aqui a tomar decisões firmes, a tomar decisões certas, mediante a ouvir a voz do Senhor. E para que você ouça a voz do Senhor, é necessário você estar cheia do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós estaremos em espírito, ouvindo a voz do Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Como que nos enchemos do Espírito? Falando entre vós com salmos, cantando cânticos espirituais. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? São coisas do céu ou são coisas dessa terra?
Raabe ouviu todas as maravilhas, entendeu que o Deus de Israel era o Deus supremo, e foi a esse Deus que ela decidiu seguir, porque a partir daí então ela faz um acordo com os espias. Olha, quando vocês vierem tomar essa terra, por eu ter escondido vocês aqui, ter guardado vocês aqui, vocês vão poupar a mim e a minha parentela. Outra coisa que eu já aprendo aí com Raabe. Raabe era uma prostituta. Com certeza ela não era bem-vinda, né, e nem bem vista dentro da sua casa, porque naquele contexto, naquela época, que prostituta seria respeitada pela sua família. Provavelmente muitos de sua família haviam já até desfeito dela, já desfizeram dela em algum momento, já falaram mal dela em algum momento, mas ainda assim Raabe quis a salvação para si e para os de sua casa. Ela não pensou só nela, mas ela também pensou naqueles que estavam com ela lá. E pelo que nós vemos naquele contexto, Raabe, pelo visto, era a única que entendia e que reconhecia o Deus de Israel como Deus supremo, que reconhecia a soberania do Senhor naquele lugar. E ela quis a salvação para si e os da sua família. Então eu já aprendo aqui com ela que nós não devemos pensar só em nós. Sabe, às vezes a gente quer tanto orar e a gente ora só por nós. Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz isso para mim, Senhor, preciso disso, preciso daquilo. E nós não intercedemos pelas vidas uns dos outros. Então a Raabe já nos ensina aqui a não sermos egoístas. Então ela faz esse acordo com eles. Olha, a partir daí então, vocês poupem a mim e a minha parentela, a mim e a minha casa. E eles falaram, olha, a nossa vida também vai depender da sua, né, do seu acordo conosco. E o acordo foi firmado, Raabe e sua família foi poupada, Jericó foi tomada e Raabe teve uma mudança, uma transformação de vida. A prostituta virou agora uma pessoa que entrou na genealogia de Davi, e não só na genealogia de Davi, mas na genealogia do Messias. É uma mulher que entrou na genealogia de Jesus. Ela é no livro de Hebreus considerada como uma mulher de fé. E essa é a fé que nós temos que ter. Não é a fé que a gente vê, porque ver não é fé, você está vendo, mas é a fé que você ouve. Sabe aquilo que você ouve, mas você não vê? Você não precisa ver para crer, você apenas precisa crer. E Raabe não viu nada, mas ela creu naquilo que ela ouviu. E então ela entrou na genealogia. E Boaz, um dos homens mais bondosos, quando você lê o livro de Ruth, você vê que é um dos homens mais bondosos do Antigo Testamento, era fruto de seu ventre. De Raabe floresceu Boaz. Raabe se casou, teve esposo, teve filho, constituiu uma família. Pensa que improvável, né? Uma prostituta que agora é esposa, mãe e que faz parte da genealogia do nosso Salvador. Então eu estou aqui para te dizer que o nosso Deus é um Deus que muda histórias, Ele é um Deus que muda destinos. E Ele tem uma nova história preparada para mim, uma nova história preparada para você. Basta você crer que Ele é o Deus que faz. Basta você crer que Ele é o Deus que pode florescer em meio ao deserto. Ele pode fazer florescer em meio ao deserto. Então que você fique com essa palavra de fé hoje. Sabe que Raabe foi uma mulher com muita fé, porque ela foi contra o seu povo. Ela poderia até mesmo morrer por esse ato, caso não desse certo, ou não fosse, né, ou acontecesse alguma coisa diferente do que foi acordado. Mas Raabe teve fé o suficiente para ir até mesmo contra o seu povo, mas está realmente firme e obediente ao Senhor, porque ela ouviu a voz do Senhor e ela obedeceu a tudo aquilo que o povo de Deus propôs para ela. Então que você possa nessa hora entender que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Se encha da palavra dele, se encha do Espírito Santo de Deus, para que você venha tomar as decisões certas e ser firme nas suas decisões. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Um beijo e Deus abençoe a sua vida.